No Dicionário da Ciência de hoje, nós aprenderemos o que é um eclipse. E é claro que por aqui nós vamos explicar tudo direitinho para você. Então, pega papel e caneta e vem com a gente. Um dos princípios da ótica geométrica diz que a luz possui uma propagação retilínea quando percorre um meio transparente e homogêneo. E essa propriedade ajuda a entender o fenômeno do eclipse. Vamos lá! Primeiro, precisamos entender que o Sol é uma fonte de luz extensa, ou seja, seu tamanho em relação à Terra e à Lua não pode ser desprezado. Quando uma fonte de luz extensa é colocada à frente de um anteparo, ela produz uma sombra e uma penumbra. Essas definições serão importantes para entendermos como o eclipse é formado. Pois bem, quando o Sol, a Lua e a Terra estão nessa ordem, alinhados e com a inclinação coincidindo, tem-se o que chamamos de eclipse solar. Nesse caso, durante a ocorrência desse tipo de eclipse, uma pequena região da Terra fica escura por causa da projeção da sombra da Lua. A forma como esses eclipses são vistos vai depender também da localização do observador. Só vão ver um eclipse total do Sol aqueles que estiverem na estreita faixa deixada pela sombra da Lua sobre a Terra. As pessoas que estiverem na região de penumbra assistirão ao eclipse parcial. Mas quem estiver fora de qualquer uma dessas faixas não verá eclipse nenhum. É importante ressaltar que o fenômeno do eclipse solar só pode acontecer durante a lua nova, pois é apenas nessa fase que a lua encontra-se entre a Terra e o Sol. Mas como veremos mais adiante, essa não é a única condição para que haja um eclipse solar. Agora vamos saber o que é o eclipse lunar. Esse caso acontece quando a Terra fica entre a Lua e o Sol perfeitamente alinhados, e então bloqueia total ou parcialmente a chegada de luz até a superfície lunar. Esse fenômeno só acontece em fase de lua cheia. Durante o eclipse, a Lua pode ficar totalmente ou parcialmente encoberta pela sombra da Terra. E assim como no eclipse solar, a visualização do eclipse vai depender da posição de quem observa. E por isso que ele pode ser total, penumbral ou parcial. No primeiro caso, ou seja, quando o observador está na área da sombra, o eclipse lunar é total. Já na região de penumbra, onde a sombra é mais fraca, dizemos que o eclipse é penumbral. Já o eclipse parcial acontece quando somente uma parte da Lua é recoberta pela sombra terrestre. Isso se dá quando o alinhamento entre o satélite, a Terra e o Sol não ocorre perfeitamente, e somente uma parte da superfície lunar recebe diretamente a luz do Sol. Agora que já conhecemos os dois tipos de eclipses, vamos pensar um pouquinho. Por que será que não há eclipses da Lua e do Sol em todos os meses, já que os eclipses lunares ocorrem na fase de cheia da Lua e os solares na fase nova? A resposta é que os planos das órbitas da Terra, em torno do Sol, e da Lua, em volta da Terra, não são sempre os mesmos. Se as trajetórias da Lua e da Terra ficassem no mesmo plano, todo mês haveria eclipses do Sol e da Lua. O intervalo conhecido como período de Saros diz que a cada 18 anos aproximadamente, todos os eclipses acontecem com a mesma regularidade. Ocorrem então 41 eclipses do Sol e 29 eclipses da Lua. Podem ser observados em diferentes partes do globo. Se você gosta do nosso conteúdo e quer apoiar o nosso projeto, a chave Pix do canal é essa daí. Obrigado por assistir esse vídeo com a gente. Então é isso e até mais.